hoje é sexta-feira, é dia de gente que inspira. O nosso convidado é destaque na música amazonense. Ele é diretor artístico e regente titular da Orquestra Amazonas Band. Também é organizador do festival Amazonas Green Jazz Festival. Ele concluiu o doutorado em música com uma tese inédita sobre o boi-bumbá de Parintins e é um amante do tambaqui. A gente tem o prazer de receber no Gente que Inspira do Amazonas Secor o maestro Rui Carvalho. Maestro, que prazer tê-lo aqui com a gente. Grande prazer, obrigado pelo convite. É muito bom estar com você, Natália, e com todos os nossos espectadores, falando para o Amazonas sobre o nosso trabalho. Maestro, o senhor nasceu em Lisboa, adolescente, saiu de Portugal, percorreu o mundo, morou na Suécia, veio para o Brasil, viveu em São Paulo e aí em 2001 chegou ao Amazonas. O que te trouxe aqui? Bom, o que me trouxe aqui foi um convite que me foi endereçado para dirigir a Amazonas Band, né? Mas eu nunca imaginei que eu ia ficar tanto tempo no Amazonas. Por uma razão muito simples, porque eu tinha outros projetos em andamento em São Paulo. Mas quando eu vim a Manaus pela primeira vez em 2001, eu realmente fiquei encantado com a cidade, com a cultura, e para mim tinha algo de um déjà vu, não é? Porque Manaus, de uma certa forma, com certeza por causa da imigração portuguesa e tal, da colonização e tal, ela tem um ar muito que me lembra muito a minha terra, né? Como é estar à frente da Amazonas Band? É uma liderança corresponsável, ou seja, é tentar envolver todos os participantes na consecução de objetivos comuns. Isso para mim é o mais importante em termos de liderança. Já que a gente está falando da Amazonas Band, algumas pessoas fizeram questão de deixar uma mensagem para o maestro. Vamos olhar aí. Sou baterista da Amazonas Jazz Band há aproximadamente 15 anos. E desde lá, né, que eu tenho um contato mais próximo com o maestro Rui Carvalho, com o Rui Carvalho, que é uma pessoa que ajudou, que contribuiu muito, né, com a cena musical instrumental do Amazonas. E, além disso, me ajudou também como ser humano a eu procurar melhoras para mim, eu estudar mais. Valeu, maestro. Obrigado por tudo, hein? Tenho tido a honra e a alegria de conviver há 22 anos com o maestro Rui Carvalho. A história da Amazonas Band tem sido contada nesses anos através de diversos níveis de evolução, de crescimento, capacitação. E nada disso seria possível sem a presença e a participação e a direção do maestro Rui Carvalho. Tá aí o reconhecimento dos parceiros de trabalho, né, maestro? Tá, e são duas pessoas importantíssimas. O Ayrton Silva, eu acho que ele desenvolveu aqui no Amazonas uma escola de bateria, uma maneira de tocar bateria que é muito própria dele, né? O Labamba, por exemplo, que é o tecladista, eu costumo dizer que ele é uma das pessoas mais importantes da cena musical do Amazonas, porque ele é responsável por uma ressignificação musical da toada do Parintins, né? Ninguém faz nada sozinho, sabe? E eu só pude fazer alguma coisa aqui graças a esses parceiros de trabalho que acreditaram no trabalho, foram à luta e estamos aí até hoje, até quando Deus quiser. Maestro, falando do Festival de Jazz, da edição desse ano, que vai ser agora em julho, o que a gente pode esperar? O Festival de Jazz vai ser realizado este ano em julho, chama-se Amazonas Green Jazz Festival 2023, e tem como mote, ou tem como pano de fundo, o empoderamento feminino, que é um tema em pauta. Sim. E muito importante para o contemporâneo, para entender o papel da mulher da mulher como um todo e o papel da mulher também como artista no campo do jazz. Uma área muito masculinizada, né? A maior parte dos artistas que vêm são
são grupos liderados por mulheres, dos quais participam ou apenas mulheres, ou são grupos mistos, mas elas não estão lá porque são mulheres, elas estão lá porque são competentes. Talvez a gente não tenha o dinheiro que alguns festivais com grandes nomes, headliners, podem fazer em outros lugares do mundo, mas nós temos uma coisa que ninguém tem. O que, maestro? É o teatro, é a Amazônia, é o pôr do sol no Tarumã com concertos de jazz, é um público muito diferenciado, muito interessado. E uma cultura muito própria e ainda muito pouco explorada e pouco conhecida. Então nós estamos dando muito voz e vez também a talentos aqui do Amazonas para se apresentarem. Olha, por essas e outras que o maestro não é só admirado por quem convive e trabalha com ele. Tem mais um outro músico importante na cena musical brasileira que deixou uma mensagem para o maestro. O Rui é um dos músicos que eu conheço que tem maior erudição e conhecimento de música e de cultura de maneira geral. Ele tem uma vasta experiência internacional e trabalha como um produtor e arranjador muito competente. O conhecimento dele de música, eu tenho certeza e percebi durante os anos, se expandiu muito a partir do momento que ele mudou para a região do Amazonas. Por isso que ele faz esse trabalho que faz, que hoje é uma referência internacional. Tenho certeza que também já é um legado para o Amazonas e ele hoje já escreve uma página na história dessa região. Parabéns, maestro. Como é servir de inspiração para tantos músicos, para tantas pessoas, maestro? É gratificante, não é? O Marcelo está falando uma coisa que para mim realmente faz muito sentido. Quer dizer, que a minha vinda para o Amazonas me deu uma consciência acerca do Brasil muito mais profunda e alargada do que eu poderia ter quando morava em São Paulo, não é? Quem não conhece a Amazônia, que é metade do território brasileiro e uma diversidade cultural imensa, talvez a mais diversa de todo o Brasil, se você não conhecer a Amazônia, você não vai entender nunca o Brasil, porque aqui está o Brasil profundo, aqui estão as raízes do Brasil. Maestro, prazer imenso te receber aqui. A gente quer agradecer demais a sua vinda ao Amazonas Secor. Muito obrigada. Foi um grande prazer estar aqui com você, com todo o seu público, e agradeço pela generosidade, estou sempre à disposição. O maestro Rui Carvalho é gente que inspira no Amazonas Secor.